Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sellers Cast. Né? Para quem está chegando aqui com o primeiro episódio, meu nome é César Duro, sou CEO e fundador da Sellers. Né? E eu prometo para vocês que a todo episódio novo a gente está trazendo profissionais de alto nível, com grande experiência, para contribuir aí com o ecossistema de gestão de vendas, trade marketing, principalmente indústria de bem de consumo de alto giro e distribuidores, né? Com muito conteúdo de alto nível. Né? E dessa vez não vai ser diferente, o meu convidado aqui tem uma bagagem gigante, já vou apresentar ele para vocês. Antes de apresentar, aqueles recados paroquiais, né? Para quem está chegando aqui, clica aí no se inscrever no canal, né? Para poder prestigiar aqui a nossa série de conteúdos, né? Aproveita quem está no YouTube, escreve também um comentário, dá um like, até um dislike, não tem problema nenhum, né? Mas coloca o comentário aqui também no nosso vídeo, coloca dúvidas, coloca sugestões, né? A gente vai ter um prazer aí de estar respondendo vocês. E para quem está nas demais plataformas de streaming aí, como Spotify, Deezer, Apple ou Google Podcast, também fiquem à vontade aí de compartilhar esse conteúdo com pessoas que você acha que vai receber esse conteúdo e vai ajudar elas de alguma forma. Beleza? Então vamos lá. E para quem quiser saber um pouco mais sobre a Sellers e como ela pode ajudar vocês, vai lá, www.sellers.com.br, dá uma entendida no que a gente faz e se achar que faz sentido aí, nos chama lá que o pessoal de vendas vai adorar falar com vocês, tá bom? Bom, pra gente começar aqui o nosso podcast, a gente trouxe hoje um cara que tem uma trajetória incrível, né? E aí, já de antemão aí, cara, quando eu vi tua trajetória, eu adoro biografia, tá? Eu adoro biografia. E eu sempre tento conectar, assim, o que deve ter impactado, né? O que deve ter agregado de conhecimento. E ver as empresas aí como, cara, Philip Morris, PepsiCo, né? Que são grandes cases globais de execução comercial, de distribuição, de toda a eficiência comercial e logística. Tenho certeza que a tua bagagem deve ser monstruosa nesse sentido. E, cara, a gente vai ficar muito feliz aqui em conseguir absorver o máximo e também passando por vendas, key account, trade marketing, né? E hoje aí na posição de diretoria de vendas da PepsiCo. Alexandre Miller, seja muito bem-vindo, né, ao Sellers Cast, né? Obrigado pela presença e fica à vontade para te apresentar para todo mundo. Beleza, obrigado pelo convite, César. Prazer estar aqui com vocês. Como você falou, estou aí fechando 20 anos na área comercial, trade, alguma experiência na área também de planejamento comercial, em indústrias fantásticas, indústrias de execução muito forte, conhecendo bastante esse Brasil. Então, espero contribuir com vocês também, trazer um pouquinho, dividir a minha história, dividir o que a gente está fazendo e quais são as novidades que estão vindo. Legal, cara, legal. Vamos falar de bastante coisa. Acho que tem vários temas aí. A gente preparou algumas coisas aqui, cara. Quero passar um pouco sobre liderança, sobre estratégia de mercado, sobre transformação digital, né? Acho que tem bastante assunto aí pra gente percorrer. Quando eu começo aqui, a gente tem a grata felicidade de receber sempre grandes profissionais, cara. Me dá pena da gente ter pouco tempo, né? Porque eu tenho certeza que tem assunto para muita coisa. Cara, deixa eu começar aí para uma parte. Vamos começar de um tema que eu acho que ele é mais amplo, e depois a gente entra nos mais específicos, que é liderança, cara. Liderança e estratégia de mercado, assim. Cara, como é que né? Como é que tu encara esse desafio de liderar grandes equipes e principalmente num setor altamente competitivo, né? Porque a gente tá falando aqui um pouco antes de iniciar o papo, né? Sobre as dimensões que tu opera hoje, né? Então, assim, deve ser um desafio imenso conseguir liderar isso e implementar estratégias num ambiente tão complexo e competitivo como esse. Super. Então, eu acho que conforme você vai passando o tempo, vai amadurecendo, vai aprendendo, você vê que a liderança é um estilo seu. Então, você tem um estilo, você tem qualidade, como você também tem oportunidade de desenvolvimento. Então, eu procuro sempre focar naquelas oportunidades, naquilo que eu sei que eu consigo fazer muito bem. Então, como líder, eu acho que isso ajuda. Mas uma das coisas que me destravou muito na minha liderança é querer desvencilhar aquele ponto do estereótipo do líder perfeito, né? Porque eu tenho hoje no meu time praticamente aí mais de 2.500 pessoas. E você tentar criar um modelo, um estereótipo, é muito difícil, porque com 2.500 pessoas, cada uma tem um jeito, cada um tem uma história, cada um quer alguma coisa, cada pessoa está buscando alguma coisa. Então, quando você começa a fazer isso, deixa de ser genuíno. Então, hoje a minha preocupação é ser muito genuíno, né?
Tem várias coisas que eu faço muito bem, que eu posso ser um exemplo para eles, e tem outras coisas que eu trabalho todos os dias para me desenvolver. Então, acho que ter essa transparência, ter essa clareza e depois, claro, você ter processo, você ter meio de coordenar uma equipe tão grande, isso ajuda. Mas eu acho que o ponto crucial numa liderança de grandes times é você ser genuíno. O time percebe isso e o time entende. Então, tem horas que dá um pisão ou dá alguma coisa ou fez alguma coisa errada, é natural de qualquer pessoa que está trabalhando hoje, seja na área comercial, em outra área, seja uma liderança mais júnior ou uma liderança mais sênior. Tem horas que você escorrega, não tem como, né? Antes de sermos líderes, somos todos seres humanos. Sem dúvida. E a gente passa por isso. Mas quando o time entende que você tem essa propensão de acordar todo dia para ajudar, para contribuir, que você está fazendo parte do processo, a galera entende, puta, cara, hoje deu um deslize, mas o processo maior, ele se mantém. Então, eu acredito muito nisso, assim, de ter clareza com o time, de ser muito franco. Eu tenho contato com o meu time o dia inteiro, a gente conversa, a gente traz pontos, conversas duras. Então, recentemente eu passei aí por uma conversa com todo o meu time de vendedores, fui lá conversar com eles, notícias que não eram fáceis de dar, Sim. mas eu fui lá dar essa notícia, porque como líder, representante do canal, eu também tenho que trazer isso e ter essa clareza. Então, acho que você ser líder de um grande time, antes de mais nada, é ser genuíno e estar com o time. Eu acho que isso faz muita diferença. Legal, cara. Pô, sensacional. E a gente pensa na liderança sempre naquele aspecto de motivar, de incentivar, mas a liderança também tem que trazer notícias duras, né? Porque isso também gera confiança para a equipe, né? Fortalece muito elo. Então, quando você tem um momento em que você precisa chamar o time e falar assim, cara, essa não é a melhor notícia que eu queria estar aqui dando, mas eu tô com vocês, você também cria um relacionamento muito mais amplo para continuar tocando. Então, tem dado muito certo esse processo. Que legal, cara. E, bom, falando aí, aproveitando essa tua experiência aí nesses setores tão nervosos, né, do consumo geral, cara, tu mencionou, né, no teu histórico aí, o fato de experiência em implantação de programa de loja perfeita e também crescimento agressivo em distribuição numérica, né? Acho que assim, para quem foi, né, já tem uma experiência gigante, Philip Morris e PepsiCo, né, tem todos os ferramentais para trazer, para compartilhar com a gente. Cara, tu consegue compartilhar algumas táticas que tu entenda que foram fundamentais para esses objetivos, tanto para liderar um programa de loja perfeita, quanto para pro direcionamento de um crescimento de distribuição numérica? Tá. Você sabe, César, que minha carreira ela começou numa indústria grande, né? Então eu comecei na Ambev, Sim. Depois eu fiz a migração para Philip Morris. Quando eu cheguei na Philip Morris, um ambiente super restrito, em que você não pode fazer publicidade, você não pode fazer propaganda, você tem só o ponto de venda para trabalhar tudo o que você precisa. Então, essa é uma indústria, uma categoria que desenvolve muito você a trabalhar o ponto de venda. Então, e aí surge o tema de loja perfeita, né? Então, como que você avança com isso? Então, eu acho que um dos temas que me atraem muito é você criar um modelo de execução onde o consumidor, ele indiretamente, ele começa a perceber um modelo de negócio. Então, parece um pouco clichê, né? Você falar de ter uma operação standard ou você ter uma operação, uma execução padronizada. Mas quando você começa a ter esse processo dentro de uma loja em que o consumidor que está buscando o produto A, B ou C, ele já sabe o que ele espera e ele já sabe o que vai encontrar, você começa a ter grande sucesso na execução dentro da tua loja. Então, acho que um dos pontos legais de uma história aí mais recente é quando a gente começa a falar de momento de consumo ou ocasião de consumo. Então, você deixa de olhar só para dentro de casa, com aquilo que você espera como indústria, como marca, e você começa a olhar quais são as ocasiões de consumo que o consumidor, né, que o comprador vai estar ao longo da sua jornada podendo
colocar e encaixar o meu produto. Então, quando eu falo hoje de uma categoria, né, que eu estou presente dentro de uma categoria alimentar, eu falo, pô, mas o cara poderia estar consumindo o meu produto em casa, na rua, no cinema, num churrasco com um amigo, assistindo futebol. Então, quando eu começo a encarar o processo sobre essa ótica de quais são as ocasiões de consumo que eu posso capturar um consumidor, eu mudo um pouco o meu modelo de negócio e eu começo a transformar a minha execução ou a minha loja perfeita num modelo que atenda a isso. Então, eu acho que essa característica de ter a loja perfeita, de ter o perfil, ele começa a deixar de ser uma ideia voltada da indústria para a rua, e sim da rua para a indústria. Então, a gente começa a observar muito mais o comportamento do consumidor, o que ele está fazendo, o que ele busca, qual é a jornada dele, por onde ele passa. Um consumidor hoje, 4, 5, 6 pontos de vendas diferentes ao longo de um mês. E às vezes numa jornada de um dia, 2, 3 pontos de venda diferente. Então, ele pode comprar numa conveniência, ele pode comprar num supermercado, ele pode comprar num barzinho. Ao longo da sua jornada de consumo, no final de semana, ele pode ir num atacado, num atacarejo, ele pode pegar num mercado mais gourmet. E antes a gente tinha muito isso, o consumidor do atacado, o consumidor do mercado, o consumidor da conveniência. Não, hoje a transição ela é muito rápida, né? Você ainda falar dos canais de e-commerce, que é outro mundo que surgiu e veio para ficar. Então, quando você começa a estudar esse conceito, né, de trabalhar a loja do viés e do ponto de vista do consumidor, você tem uns cases de sucesso muito grande. E falando de distribuição, aí para mim é um outro tema super relevante, porque quando você fala de uma escala de adoção de marca ou de um produto, você passa pelo básico, que é primeiro encontrar o produto. Disponibilidade. Então, imagina, né? Pô, eu experimento um produto, eu tenho aquela sensação, eu quero aderir, eu vou em 10 pontos de venda, eu não acho mais. Esquece. A chance de perder é muito grande. Agora, quando você começa a encontrar esse produto, você tem uma adoção mais rápida. Então, na minha passagem anterior, a gente falava que num produto, né, como cigarro, e isso 7 anos atrás, não sei se essa estatística se mantém, mas um consumidor, para ele fazer uma troca de marca, ele tinha que ter quase 3 semanas de consumo do meu produto para ele trocar de uma marca para outra. Então, quando eu tinha um concorrente, eu queria que ele saísse desse concorrente para aderir ao meu, eu tinha que tentar fazer com que ele ficasse aí 3 semanas tendo a abordagem do meu produto. Literalmente então, criando um novo hábito. Um novo hábito. Então, você imagina que se eu não tenho esse produto em qualquer lugar próximo da jornada dele, eu acabo perdendo e quebrando esse elo. Então, a distribuição também passa a ser um processo super importante na criação de uma marca, né? Cara, sensacional. A gente já falou em outros episódios aqui, né? Que acho que a jornada, para quem tá chegando aqui nesse mundo de bem de consumo de alto giro e estratégia comercial, ela tá drivada em 2 grandes pilares, né? Disponibilidade e geração de consciência, que tá ligada a uma mudança de consciência sobre o meu produto, né? Sobre a minha solução, sobre me experimentar e tudo mais. Então, só que tudo nasce, né? Aqui não tem a dúvida se o ovo, o que vem antes, o ovo ou a galinha. Vem a disponibilidade. Primeiro tem que estar disponível, né? Antes de mais nada. E, cara, tu trouxe um ponto, Miller, que na tua fala que eu faço o link aí, fazendo link até com o ambiente de inovação e tecnologia. Tu deu o exemplo da Philip Morris, né? Que tu chegou lá e era um canal, seu da Ambev foi pra lá e era um canal que não podia ter publicidade, né? Que o ponto de venda, ele tinha que ser tão eficiente, né? A ponto de fazer a conversão sem ter exposição de publicidade. E aí eu linko com a inovação, por quê? Porque várias teses falam que um ambiente criativo é um ambiente que ele lida com a escassez, né? Ou seja, se tu tá faltando ingrediente na tua casa para fazer um prato, tu vai inovar e tu vai dar um jeitinho e tu vai criar uma solução. Isso se aplica para tudo, né? Por isso talvez que o brasileiro seja reconhecidamente um povo tão criativo, porque ele lida com escassez o tempo inteiro. E quando a gente lida com escassez num canal, né? Eu acredito que o profissional ele também se torna ainda mais criativo para se tornar mais eficaz para isso. Cara, qual era os pontos assim chave que tu trouxe da tua carreira que tu acabou adotando pela tua passagem lá?
É engraçado que quando eu cheguei e fiz essa transição, né, de sair de uma indústria de cigarros para uma indústria alimentar, eu falei, puta, cara, agora eu tô no parque de diversão, né? E quando você vai ver, não é tão simples assim, porque Claro, você também tem regras, tem todo um processo. claro. A legislação brasileira ela é muito, muito complexa e também ela é muito protecionista e muito consciente. Então, acho que Claro. isso regulamenta o mercado de uma forma muito positiva para o consumidor. Mas, óbvio que saindo de uma indústria de cigarro e indo para uma indústria alimentar, puta, eu tava num parque de diversão, né? Então, Uhum. mas o que acontecia muito nesse momento, né, de Philip Morris? Você não tem preço, porque o produto é tabelado. Você não tem merchandising, porque você tem um espaço só para colocar. E você tem ali dentro muito o trabalho de como que eu faço esse ponto de venda vender mais do meu produto em detrimento do outro, né? Então, e aí você começa a entender, conversar muito com o varejista, com o proprietário, esse é um ponto super relevante, porque você entende o que ele busca, qual é o objetivo, o porquê dele estar ali. Uhum. Até hoje eu uso isso e eu converso às vezes com meu time acha estranho, mas conversar com a pessoa que está, o atendente, o caixa, Uhum. Uhum. tem tanta informação Nossa. preciosa ali dentro que às vezes a gente não imagina. Então, conversar numa loja de conveniência, por exemplo, você conversar com um atendente, você sabe horário, jornada, perfil do público, o que mais gira, qual é o produto que pode ter uma conexão com o seu produto. Então você começa a abrir um leque de oportunidades dentro da sua cabeça que quando você chega para conversar, né, ou até para fazer uma proposta, muda bastante. Então, hoje, mesmo estando numa categoria alimentar, a minha preocupação é sempre que eu entro num ponto de venda, eu procuro um gerente da loja, procuro um atendente, procuro alguma pessoa que trabalha no mercado naquela região, né, no ponto de venda, para entender para ele. Porque olha como é interessante. Eu passei por uma situação em Porto Alegre, num mercado, em que o dia de maior venda era uma quarta-feira. Porque era um mercado de vizinhança e ele tinha quarta-feira verde. E naquela região não tem feira. Então a população daquela região entendia que a quarta-feira o melhor lugar para comprar era naquele supermercado. E eu fazia as ativações de preço, promoção no final de semana. Não tava encaixado. Não encaixava com o maior giro, com maior quantidade de pessoas, com o maior público. E o perfil acabava sendo mulheres ou donas de casa que iam lá. Então, às vezes eu estava com uma proposta de valor para o varejista ou para aquela loja específica que não atendia a jornada do consumidor. Quando a gente entendeu isso e adaptou, a gente começou a ter um ganho e uma velocidade de consumo maior. Então, é muito importante, e eu acho que isso foi o que eu acabei sendo lapidado com a indústria de cigarro, é conversar muito, fazer muitas perguntas e entender realmente o que acontece dentro do ponto de venda. E aí depois, se você tem isso claro, as ferramentas tecnológicas, elas vêm para ajudar. Claro. E aí complementa, é muito mais fácil. Então, é muito mais fácil você tomar uma decisão de investimento, de ação, com o suporte da tecnologia hoje do que era no passado. Sem dúvida. Mas ter esse conhecimento do que está acontecendo contribui muito ainda. Porque, cara, é espetacular essa tua fala, porque traz um insight muito relevante que é, cara, para quem que a gente tá vendendo, né? É isso. Para quem que a gente tá vendendo? Quem é que tá... O teu insight é sensacional, que é, cara, fala com o caixa do supermercado. Por que fala com o caixa do supermercado? Cara, quem é o cara que tá mais perto de quem compra? O caixa, né? Se tem alguém que entende de consumidor, e além do promotor, que entende pra caramba, porque ele tá vendo aquela dinâmica na categoria, é o caixa. É isso, é falar com quem tá atendendo com quem a gente quer mirar. E sabe, César, me fez lembrar uma passagem super rápida. Minha mãe, ela, em determinado momento da carreira dela, ela decidiu ter um negócio, uma cafeteria. Olha só. Uma cafeteria super pequena, cara, muito pequena. E às vezes eu chegava lá e falava assim, mãe, olha que engraçado, você tem um bolo de chocolate e no cardápio tem, sei lá, 3 diferentes sabores. A pessoa vem aqui e quer comer o de morango e você tem o de chocolate. Falou, cara, se eu tiver o de morango e o de chocolate, eu não tenho giro para ter os dois, então eu vou ter perda. Então eu escolho um por semana. Eu falei, tá, mas e como é que você faz se a pessoa quer comer morango e tem chocolate? Ela falou, eu convenço ela a ter vontade de comer o chocolate. Então é engraçado, porque eu ia lá e eu via as pessoas lá, e ela começava a conversar com elas e falando, não, porque hoje tem um bolo de chocolate e tal.
E a pessoa acabava pedindo. Então, isso fica na minha Genial. memória de que como essa pessoa que trabalha, né, às vezes na conveniência, numa cafeteria, num supermercado, o quanto ela influencia também a compra de uma pessoa. Então, acho que esses são algumas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da carreira, que me marcaram e que hoje eu falo assim, cara, o poder que o time tem na loja é absurdo. A gente precisa capturar isso e maximizar ao máximo. São Né? agentes de influência, né? Super. O tempo inteiro. Cara, tu falou agora do exemplo da tua mãe, eu lembrei de uma passagem. Ontem eu comentei sobre ela com um amigo, da Vida é Bela. Não sei se lembra daquele filme do Benigni. Tem uma passagem que ele é o garçom e sei lá, o general, o delegado chega, tá fechado, lembra disso? Uhum. E que não tinha alguma outra coisa, ele foi lá, vende aquele prato e ele entrega, né? Até eu pedi pro pessoal botar o linkzinho dessa passagem aqui, mas é isso, é direcionar e influenciar a venda, né? É um agente, né? Quer comentar? Não, você falou essa, ontem mesmo a gente falou de eu fiz uma provocação num tema que eu tava com um time e falei assim, quando a gente vai num restaurante, às vezes a gente olha pro garçom e fala, qual que é o prato que mais sai? Total. Ou qual que é o melhor prato daqui do restaurante? Total. Será que ele está indicando o melhor e o que mais sai ou aquele que ele gosta e o que ele... E ele é um vendedor ali na hora, né? Então eu usei esse mesmo exemplo do garçom ontem num papo que eu tava tendo com uma galera. Cara, o paradoxo da escolha, né? É isso. Quando tu entende que o cara tá com tanta opção que o que ele quer é atalho, né? Então ele é um poder de influência muito grande, legal. Cara, bom, a gente tá chegando aí no ponto de venda, falando de cliente, e tu tem uma experiência bem legal aí em Key Account, né? Em Key Account Management e negociação estratégica. Cara, deve ter tido N situações, de N cenários de negociação, de grandes negociações com clientes. Como é que tu lida com isso, com essa questão da negociação de grandes contratos? O que tu acha que são tópicos chaves que não podem ficar de fora de uma negociação estratégica visando esse desenvolvimento mais de contas chaves mesmo, assim, para quem está nos escutando? Para mim, acho que antes de mais nada passa pela preparação, né? Você conhecer o cliente, saber o estágio que ele está, o que ele está imaginando. Ele está no momento de expansão, ele está no momento de estabilidade, ele está querendo mudar, Então, acho que isso já começa a colocar você num patamar de negociação bem legal. E tem um outro ponto que é da natureza, né? Você vai negociar com o cliente, ele sempre quer mais e você quer menos. Então, quando você fala principalmente de um contrato, ele quer receber mais e você quer pagar menos. Isso. Né? Como que você offseta isso? Eu tenho buscado nessas negociações sempre tentar criar um elo em que os dois saiam ganhadores. E o que tem funcionado para mim chegar num meio termo onde eu pago uma parte pequena de pagamento fixo e uma parte maior de pagamento variável. Legal. Porque daí eu consigo atender aos dois objetivos. Então, às vezes, eu lembro de uma negociação que eu tinha com algumas redes, ainda na época de cigarro. Eram negociações bem pesadas, contratos bem grandes, em que eles chegavam todos os anos e, precisa aumentar, e do outro lado, eu, como responsável, tinha uma pressão para reduzir o custo da operação. Então, daí surgiu uma metodologia que a gente falou de pagamento por performance. Então, eu sempre tentava ser 100% pagamento por performance, o cliente 100% fixo, e a gente tentava, então, aí já discutir qual que era um pouco desse percentual. E hoje eu acho que 30%, 35% de um contrato fixo e 70%, 65% variável é um equilíbrio bem positivo. Então, quando você estabelece, e aí eu divido com o cliente quais são também os meus objetivos do ano. Então, eu falo, olha só, esse ano eu preciso crescer tanto, eu preciso implementar isso, eu preciso fazer isso. Vamos colocar isso no contrato. Se você me ajudar e atingir esses targets, você vai ganhar. Se você superar esses targets, você vai ganhar ainda mais. Agora, se por alguma ocasião do mercado, a gente não conseguir chegar, eu não vou pagar, você não vai receber, mas a gente está garantindo que as duas empresas estejam com crescimento sustentável. Porque, sabe, César, a minha grande preocupação é que assim, não pode existir um desbalanço entre indústria e varejo, porque se a indústria estiver ganhando mais e o varejo quebrar, a indústria quebra. Claro. Se o varejo estiver ganhando mais e a indústria não sustentar, o varejo também quebra. Então, tem que ser um elo em que os dois estejam realmente ganhando e crescendo juntos. Então, eu acho que essa metodologia de ter um contrato atrelado a uma performance,
ele ajuda os dois parceiros nesse negócio a construir. Então, hoje é legal você ver numa reunião mensal ou numa trimestral em que você entre os dois parceiros falando dos mesmos indicadores, falando dos mesmos projetos, e aí você sai daquela discussão de quem paga ou quem recebe para o que a gente faz junto para crescer o meu negócio e o seu negócio. Então, eu como indústria, cada vez que eu vendo mais, o varejista está ganhando mais e ele está vendendo mais. Cada vez que o varejo ganha mais, se ele estiver comprando de mim, eu também estou ganhando mais. Então, para mim, sempre vai ter que ter esse equilíbrio, tá? E eu acho que esse modelo de contrato em que você começa a colocar na mesa um pagamento por performance, ele é o mais justo e é o caminho que tem dado, na minha vivência, na minha experiência, mais sucesso. Legal, cara. E assim, passa de uma premissa que a gente passa a entender o varejo, aí eu falo indústria, né? Até a minha experiência, eu nunca trabalhei no varejo, então, mas acho que a primeira virada de chave é aquela coisa, né, cara? A gente entender que o varejo, ele na verdade, ele não está comprando nosso produto, ele está revendendo, né? Então, o interesse dele não é comprar, é revender, né? Então, quando tu entende isso e busca esse equilíbrio, acho que a gente começa a construir uma relação muito saudável, né? A gente sai de um modelo transacional puro e vai para um relacional. E pegando esse gancho, cara, e aproveitando tua experiência, o que tu acha hoje como indicadores chaves para um JBP, né? Que a gente acaba chegando nessa questão de performance e contrato, acaba, né, chegando em JBP de alguma forma. O que tu acha hoje como chave para um bom JBP? O que a gente teria que olhar para montar um bom JBP? Pô, acho que sim. Primeiro é entender o plano e o momento de cada um dos players, né? Então, como eu te falei, você precisa ter muito claro o que está passando na cabeça do varejista, né? Se ele está no momento de expansão, de abertura de loja. Hoje, no mercado alimentar, a gente vê que algumas cadeias que eram tradicionalmente supermercadistas estão passando para atacarejo, então estão mudando o modelo de negócio. Então, você ter essa clareza do que está acontecendo é super importante. Depois, eu acho que alguns KPIs que ajudam, né, nesse processo não tem como deixar de fora o volume ou faturamento, esse sempre acaba entrando. Claro. Numa categoria de alto giro, como a que eu vivo hoje, execução e visibilidade também são KPIs que a gente precisa controlar. Legal. Tá? E eu tenho um ponto que eu gosto muito de trazer, que é o tema de preço. Tá? Porque às vezes a gente acaba deixando isso de lado e se você não tiver como você falou, o varejista ele também acaba sendo uma pessoa que ele se preocupa nas negociações com a indústria, mas ele também tem um foco e está muito orientado para o consumidor. Claro. Então ele tem que ter a preocupação de estar fazendo uma negociação justa para que o consumidor dele esteja pagando o preço justo. Então eu acho que esse tema de preço é super relevante. Tá, então, e aí como que isso entra num JBP é muito deixar claro a parte de markup, a parte de margem, eu acho que esse é um tema que a gente precisa sempre discutir. Tá? E geralmente a gente inclui também a expansão, então qual que está sendo aqui naquele momento, né, a avidez, a propensão para aquele cliente ou para aquela indústria crescer. Então, hoje quando a gente senta para fazer um JBP com um cliente, a gente já mostra o nosso plano do ano. Então, o que eu vou ter de inovação, o que eu vou ter de expansão, o que eu estou trazendo de benefício para também gerar tráfego na loja dele. Perfeito. E aí isso acaba envolvendo e vira uma relação de construção mútua, em que você vê... Legal. Acho que o sucesso do JBP é você sair ali com o shake hands, né? Que o cara diz assim, puta, cara, eu sei que se eu apostar nessa indústria eu vou vender mais, e eu como indústria, se eu apostar nesse cliente eu vou vender mais. Então, para mim, esse é o sinônimo de sucesso de um JBP bem feito. Legal, cara. Legal. Tá, e tu acabou mencionando aí na tua fala, né? O varejo ele tem mudado, inclusive transformado o próprio canal, né? E tu menciona na tua passagem, na tua experiência, momentos onde houve transformações culturais dentro das organizações. Cara, quais foram os principais desafios assim que tu enfrentou para implementar essas mudanças, assim, e principalmente assim, como é que tu conseguiu superar? Porque cultura é um fator predominante quando a gente está falando em vendas, né? Não só em vendas, mas de forma geral. Como é que foram esses momentos e como é que o que foi feito para superar essas grandes transformações? É difícil você ter uma regra porque... Culturas, né? É cultura. Cada momento você tem um processo, mas eu falo hoje, né, o que a gente vem vivendo aí, principalmente depois da pandemia, de estar num mundo em que a transformação se tornou um modo operante, né?
Hoje você não planeja mais o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos. Hoje você está Verdade. trabalhando com o que está acontecendo ongoing, né? Uhum. Então, o que está acontecendo e funcionando hoje, pô, pode surgir alguém com uma ideia e Uhum. aí muda todo o conceito. Então, há 4 meses atrás, a gente tava todo mundo com um burburinho do ChatGPT. É, Agora verdade. já deu uma acalmada e aí você já vê outras plataformas que já estão vindo e substituindo isso e já mudou. Então, a velocidade de transição, ela tem sido cada vez mais rápida e isso tem feito com que a gente também se torne profissionais mais abertos para essa transição, né, para essa mudança. Mas eu acho que o ponto, para mim, chave é você entender o que você está fazendo e ter clareza com o público que você está trabalhando. Então, hoje, como líder comercial, eu vejo muito. A gente tem implementado, tem trabalhado muito forte na transformação digital comercial. Legal. Então, é pegar um vendedor que. Meu pai foi representante comercial, né? Tirava pedido num talão de notas, se tivesse um telefone ou um fax, passava. Imagina, alguns Fax já aqui. era evolução, já. Alguns aqui não vão nem saber do que a gente está falando, né? Mas hoje, e aí você vem, pô, por coletor, depois você passou por handheld, hoje você tem o celular, hoje você tem sistemas que já te ajudam a sugerir uma venda muito mais positiva. Só que as pessoas que estão trabalhando, às vezes elas começaram lá atrás e começaram a pegar esse processo com muito menos tecnologia. E elas são pessoas e profissionais muito bons. E como é que eu faço essa transição sem quebrando essa barreira e principalmente sem bloquear essas pessoas? Porque uma das coisas que eu ouço muito é: a tecnologia chegou, então isso vai tirar espaço do time de vendas. Eu não acredito nisso, sinceramente. Uhum. E os cases que eu tenho visto, pelo contrário, a gente está abrindo mais oportunidade para a área comercial. Porque eu preciso de pessoas para operar. Eu preciso de pessoas para fazer acontecer. O que a gente está digitalizando, né, o que a gente tem, são processos. Perfeito. E isso faz com que a gente tenha mais tempo para sentar e ter uma reunião com maior qualidade, para desafiar um cliente numa negociação com maior amplitude. Então, eu acho que quando você fala, né, nesse tema de desafio de cultura, eu hoje vivo isso, porque todo dia vem uma ferramenta nova, vem um sistema novo, vem um processo novo que diz assim: olha, Miller, a tua equipe agora não precisa mais fazer esse processo, porque esse processo está automatizado. Uhum. E aí você vai conversar com o vendedor e ele fala: pô, mas eu fazia isso a todo tempo. Então, respondendo bem claro a tua pergunta, eu acho que é entender o público que nós estamos trabalhando naquele momento. Então, hoje eu conheço muito bem o meu time, eu sei qual é a característica deles, eu sei quais são os pontos dominantes. Transformar, às vezes, a linguagem para esse público, né? E aí, disso, você começa a tranquilizar o time e fazer a transformação. Porque se o time entende que é um tema benéfico para a área comercial, todo vendedor quer vender mais. Claro. Todo vendedor quer vender mais. Claro. Até hoje eu não conheci nenhum vendedor que dissesse: não, eu não quero vender porque daqui para frente não é bom. Uhum. Todo vendedor quer vender mais. Então, fazer essa transição é muito importante. E aí, para fechar esse tema, é você realmente conhecer as gerações, conhecer o público. Tá? Eu acho que isso é relevante. Tá? Passei por algumas situações durante a pandemia em que a necessidade de você fazer reuniões, sair do presencial para o virtual, o meu time chocou. Eu assumi uma posição na pandemia em que eu tive que conhecer o meu time virtualmente. Eu fui conseguir andar, sair com eles quase 1 ano depois. Foi difícil, mas estando com a mente aberta, estando receptivo, todo mundo entendendo o cenário, a gente conseguiu transitar super bem e foram anos que a gente teve resultados muito legais. Então, eu acho que a cultura está muito em conhecer o ambiente, conhecer as pessoas, conhecer o processo. Colocar tudo isso na mesma linha, respeitar todos os tripés dessa conexão. E aí, cara, é muita chance de dar sucesso. Legal. Cara, vamos entrar num tema aí que acho que a gente pode explorar bastante, que é a transformação digital para a área de vendas. A gente está vendo a transformação digital em vários aspectos. Acho que tem algumas áreas que começaram bem antes até da pandemia. Né? Quando a gente fala aí, por exemplo, da área logística, né? Já tinha muita tecnologia embarcada no setor logístico e agora a gente está vendo a tecnologia se espalhando para todos os lados.
E vamos olhar então para vendas, né? Como é que hoje. Vamos separar esse ambiente em alguns blocos. Vamos falar de soluções, vamos falar de equipe, vamos falar de futuro, vamos de colaboração, vamos falar um pouco de cada coisa. Falando de transformação digital para vendas, como é que tu enxerga hoje o movimento? Como é que tu está percebendo o movimento hoje e como é que tu vê a receptividade disso hoje nas organizações? Eu acho que é um caminho sem volta, né? Não tem como a gente falar no outro viés, né? A gente, por exemplo, no início da pandemia, eu ouvi de muitas indústrias que o desafio que se tinha, por exemplo, um e-commerce ou para uma digitalização, Uhum. era em 5 anos chegar a 10% do faturamento. Veio a pandemia, a gente fez isso em 6 meses. Ponto. Acho que esse é o maior indicador de que a gente pode transformar, a gente pode mudar. Às vezes é um tema que você comentou comigo antes, né? A escassez de alguma coisa gera uma outra oportunidade. Sempre. Provavelmente a gente levaria algumas transformações, algumas mudanças, 2, 3, 5 anos, porque seria uma execução mais tranquila, Uhum. né? Aí vem um momento que muda tudo e você fala, cara, eu preciso fazer isso para continuar vivo. Bom, então eu faço isso em 6 meses. Eu acho que esse é um processo, então, que tem que estar inerente para todo mundo, seja da área comercial ou de qualquer outra área, que isso veio para ficar e cada vez vai ser mais rápido, né? Uhum. Esses dias conversando com um colega, falou, puta, agora eu tô me acostumando com a empresa. Eu falei, então, provavelmente agora vai mudar e a gente se desacostuma e começa a acostumar de novo. É o nosso novo normal, tá? Total. Falando dos benefícios, eu acho que cada vez mais a gente precisa transformar as indústrias, né, e todo esse caminho mais produtivo. Não está dando mais espaço para a gente perder tanto quanto perdia antes, né? Então, para mim, uma memória que eu tenho, eu lembro quando pequeno, às vezes eu ia na estrada, eu via aqueles caminhões carregando grãos, ia deixando um rastro, né? Hoje em dia que você está brigando, às vezes, por centavo, por alguma coisa, para conseguir ser competitivo e se manter no mercado, você não pode mais ter um caminhão que transite numa estrada perdendo grãos. Sim. Isso acontece em todos os processos. Então, eu acho que a tecnologia ela veio para tirar muito dessa improdutividade. Uhum. Tá? Como que eu posso usar esse processo para me ajudar a vender mais? Então, se eu já tenho toda uma forma de capturar um histórico de vendas, se eu já tenho um modelo de compra, um comportamento daquela loja, o que acontece? Por que não já chegar com um pedido sugerido, com uma sugestão baseado em fatos, dados, histórico, e aí eu começo a conversa daqui para frente. Olha quanto tempo eu ganhei numa visita, numa negociação, Uhum. ou quanto eu já consegui agilizar um processo, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Uhum. Então, eu acho que isso é um ponto de melhoria, de oportunidade que a gente tem. Mas quando você fala da cadeia inteira, né, você vai transitar por isso em finanças, porque você sabe se você precisa dar mais ou menos limite de crédito, mais ou Perfeito. menos prazo. Na cadeia de produção, que hoje a cadeia de produção ela é super importante numa indústria. Então, preciso estar com essa máquina operando, não preciso, eu posso operar mais agora, opero menos. Qual é SKU que eu preciso produzir mais ou menos? Como você falou no transporte, Uhum. né? Uhum. O Brasil tem um custo logístico Gigante. absurdo, Uhum. absurdo. Então, como que eu consigo ser mais eficiente num modelo de transporte? E olha como é engraçado, né? Às vezes você vê, e eu ouço até hoje, né? Às vezes o vendedor fala assim, pô, eu tirei um pedido pro cara, eu fui lá, mas aí ele esqueceu de um SKU, tive que mandar um outro pedido amanhã. Uhum. Puta, cara, que improdutividade que a gente teve, né? Uhum. Eu mandei um caminhão 2 vezes lá para entregar. Será que se eu tivesse sido um pouco mais, com um pouco mais de detalhe ou com um pouco mais de informação, eu já não teria antecipado isso e já não teria feito um pedido único? O cara teria ficado mais contente, eu teria sido mais produtivo e a cadeia inteira teria sido mais, teria ganho no processo. Então, Sem dúvida. para mim, a digitalização ela não é só o que a gente chama, né, do front-end do aplicativo na mão do vendedor ou do e-commerce. Uhum. Ele tem toda uma transformação por trás que vai fazer com que as empresas sejam mais eficientes e mais assertivas naquilo que ela busca como objetivo. Então, imagina, eu falei para você, né? Hoje eu tenho praticamente aí 2.200 vendedores na rua Uhum. e eles estão negociando, Uhum. seguindo uma orientação que eu estou dando para eles. Uhum. Mas e se eu conseguir ter um pouquinho mais de processo por trás para garantir que essa negociação esteja mais padronizada, que ela esteja chegando mais em linha com os objetivos core que eu tenho como área? Será que eu não vou maximizar esse processo, esse resultado? Então,
Eu acredito que sim, que a gente tem esse ganho. E aí a gente consegue fazer todo esse organismo, né, vivo e se modelando e se ajustando para esse novo modelo que muitas indústrias já estão fazendo muito bem. Então, eu tenho vivido muito esse processo, conhecido operações semelhantes, né, ao que a Sellers tem feito. Sim. E você vê que quando você ajuda aí, o varejo ou o comprador, então hoje, por exemplo, tem uma solução em que o próprio varejista pode fazer a sua compra antes do vendedor chegar. Você começa a analisar isso depois de um tempo e você vê que aumenta o número de SKUs, aumenta os itens core que você gostaria, porque você consegue comunicar com uma linguagem única, o varejista, e com o recado que você quer dar. Enquanto hoje eu tenho, às vezes, cada pessoa contando a sua história do seu jeito. Então, eu acho que tem boas notícias vindo por aí, que já estão sendo implementadas, com essa ajuda da transformação digital. Cara, e assim, acho que cara, eu gosto de, inclusive, assim, esse ambiente podcast aqui pra mim é sempre um privilégio, uma aula, né? Porque assim, eu tenho a oportunidade de estar aqui refletindo sobre os temas. Muitas vezes são temas que já estão no nosso dia a dia, mas é diferente. Quando tu pega uma perspectiva diferente, tu começa a refletir e tal, e durante a tua fala, cara, ficou muito sintetizado pra mim a transformação digital, pegando o gancho que eu escutei agora de ti. A transformação digital, a gente ilustra ela mentalmente. Acho que as pessoas que têm medo da transformação, elas ilustram como, olha, vai roubar emprego, vai isso, vai aquilo. E quando na verdade não é. A palavra-chave da transformação digital é eficiência. É isso. Né? É eficiência. Eficiência, eficiência, eficiência. É a gente tornar o processo mais eficiente para que a gente possa fazer coisas mais inteligentes. Né? Eu acho que é isso que está acontecendo, né, Miller? Eu não sou um expert em tecnologia, eu vivo ela. Claro, tá? claro. Mas uma das coisas para mim que me marcaram muito eu ouvi de uma pessoa que a inteligência artificial e a tecnologia, ela consegue, baseado em fatos dados, simular ou trazer alguma coisa, predizer o que vai acontecer. Mas baseado em fatos e dados. Mas quem descobre o novo? Perfeito. Quem gera aquilo que não tem histórico? Excelente. Quem cria algo que não existe? Então, se eu tenho uma tecnologia que hoje, né, daqui algum pouquinho, a gente pode sair daqui e já ter saído uma notícia que mudou, né? Pode. Mas hoje, a maioria do que a gente fala de inteligência artificial, de implementação, ela é baseada no passado para gerar um banco de dados, trabalhar essas informações e predizer aquilo que a gente vai fazer. E que é muito bom, porque antes eu não tinha, certo? Mas quem é que descobre o caminho novo que ainda não existiu? Cara, para mim ainda o fator humano, ele é primordial. Então, eu sou da área comercial, eu não tenho receio nenhum de perder o meu espaço dentro de uma organização. Porque eu acredito que a gente ainda tem muito a percorrer até chegar num standard e dizer, puta, não tem nada novo para criar, não tem nada para desenvolver, não tem nada para você pensar diferente. E aí, sim, quando eu começo a colocar essas atividades que era de fazer previsão de vendas, pô, eu gasto um tempo do meu dia para fazer uma previsão de vendas. Se eu já tenho um sistema que tem um banco de dados e uma capacidade muito maior que a minha de trabalhar com dados, com informação para fazer uma previsão de vendas melhor que a minha, pô, deixa eu pegar essa previsão e eu vou pegar a minha energia para, dado essa previsão, mudar essa previsão. Claro. Então, aí sim vem o fator humano que vai dizer assim, puta, dado esse cenário, agora eu vou vender mais, agora eu vou criar essa ação, agora eu vou fazer isso, e aí eu mudo a previsão. Então, para mim é uma parceria muito clara que o ser humano vai ter que trabalhar com a tecnologia e isso vai ser produtivo para os dois lados. Tá? Para mim, eu gosto desse tema porque eu acho que eu só tenho visto vantagens acontecendo e não tenho receio de perder espaço dentro desse mercado. Pelo contrário, né? Acho que a chance de que cada vez mais criar novos e grandes cases tá na mão, né? Cara, sabe que tem um tema que nem tá na nossa pauta, assim, mas a gente acaba percorrendo, acaba vindo o link, né? Cara, eu tenho... uma das coisas que mais talvez tenha transformado a minha visão lá atrás, que eu sempre gostei, cara, sempre gostei de economia. Não tenho formação em economia, mas sempre fui um curioso. E um belo dia eu descobri economia comportamental.
né? E aí fui começar a estudar, né? Richard Taylor, enfim. Comecei a ler a respeito e gosto muito do tema. E o que tu falou agora faz todo sentido em relação à conexão com a economia comportamental, né? Por quê? Porque, cara, dados e fatos, olham o histórico, influenciam, cruzam, comparam, enfim, mas estão olhando o retrovisor, né? A predição, ela está influenciada pelo retrovisor, né? O novo, ele está no comportamento, né? Isso. E quem influencia comportamento são as pessoas, né? E, cara, a economia comportamental, ela acaba sintetizando que basicamente tudo tem um livro muito legal que é para quem está nos acompanhando aqui, não sei se eu já citei em algum outro episódio, mas se chama Nudge, né? Ele é Nudge, do Richard Taylor. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né? Eu não vou lembrar o ano agora em função dessa tese, mas que é o quê? Nudge nada mais é que uma cutucada, né? Que é um estímulo, ou seja, tudo é drivado por estímulos. Que bom fosse que a gente não tivesse tantas atividades operacionais para fazer e que a gente tivesse só focado em novos estímulos para gerar novos comportamentos e novos resultados e novos, né? Eu acho que é isso, né, cara? Quando a gente deixa a máquina fazer a operação, a gente tem tempo de ser criativo, né? Recentemente, eu peguei o meu time inteiro e a gente foi fazer uma espécie de um treinamento em loja. Que legal. Então, a gente levei todos os meus gerentes para uma loja e a gente foi fazer um treinamento em loja. E a gente foi, dentro dessa loja, a gente percorreu cada um dos corredores que tinha nessa loja, falando, se eu tivesse só esse pedacinho aqui para fazer alguma coisa, o que eu faria? E começou a surgir tanta ideia bacana, que eu falo, beleza, agora vamos voltar para o escritório e trabalhar e vamos lembrar o seguinte, se eu estivesse na frente de uma planilha pensando em como que eu deveria bater a meta. Legal esse exercício. Será que eu teria feito essa reflexão ou será que eu teria puxado todos esses insights? Então, o que você falou casa muito com o que eu acredito. Eu tenho que ter um tempo, sim, para analisar os dados. Isso a gente não vai deixar de fazer, né? Olhar número e tal. Mas se eu já puder receber isso muito mais orientado, dizendo assim, olha, cara, a gente olhou essa base série histórica dos últimos 20 anos. Eu não vou conseguir olhar 2 meses para trás. O cara vai trazer 20 anos dizendo, olha, puta, se chover, se fizer sol, dia de chuva, no feriado. Cara, tudo isso acontece, dado em estatístico, vai acontecer isso, tá bom. Então, o meu papel agora é mudar a estatística. Acho que essa é uma reflexão bacana, sabe? O meu papel a partir de agora é mudar a estatística. Se a estatística diz que eu alavanco 10, eu vou alavancar 20. Sensacional, cara. Então, eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que se fazer, principalmente na área comercial, e deixo a provocação, assim, de não ter medo da mudança, tá? Vai de peito aberto mesmo, entende e busca o conhecimento, porque, cara, o ser humano é capaz de fazer coisas lindas quando ele tá a fim de fazer ou quando ele tá desafiado. Então, eu não tenho medo nenhum da transformação, de ter mais digitalização. E eu tenho certeza que no meu time, cada vez mais, eu vou abrir mais espaço do que diminuir espaço nesse ambiente, porque tem muita coisa ainda pra gente fazer. Cara, a gente teve um episódio recente, o último episódio, né? A gente tá aqui no episódio, é o 4º episódio da 2ª temporada e o 26º do total, mas no anterior, né? Pra quem não escutou ainda, com o Henrique Torres da M Dias, a gente falou sobre isso, cara. Assim, acho que tem muita gente que tá olhando isso com desconfiança, mas tem boa parte, ele se inclui, tu se inclui, eu me incluo também no time otimista, né? Claro. Que tá vendo isso na verdade, com uma ansiedade até de quanta coisa boa vai acontecer a partir de agora. Eu tô ansioso e tô bem estimulado, assim, pra esse novo mundo que tá se abrindo, cara. Tem muita coisa boa pra construir. Cara, deixa eu te aproveitar e perguntar um ponto. Eu vi no teu histórico, e tem a ver com cultura, tem a ver com mudança de mindset e tal. Tu mencionou que tu fez um intercâmbio, né? Fora do país e tal. E aí, eu queria entender, cara, como aquele momento, como aquilo foi importante na tua formação profissional, assim, né? A gente tá falando com profissionais aqui que estão buscando também qualificação, que estão buscando conteúdo, formações e etc, né? A gente teve aqui também um episódio com o Marcelo Hermini, que é coordenador da pós-graduação de trade da SPM. Então, assim, como isso foi importante para ti? Boa. Eu acabei tendo uma experiência de intercâmbio mais velho, né? Então, eu fui fazer o intercâmbio quando eu já estava com 30 anos. Legal. Eu antes não tinha tido a oportunidade e quando eu decidi ir para o mundo corporativo, trabalhar em multinacional, Inglês é mandatório. o inglês é mandatório. E tem um tema que,
quando você vai realmente fazer isso, você abre a mente que não é só o inglês, Claro. é a cultura. Então eu tive a oportunidade de ficar morando num outro país, com amigos diferentes, com alimentação diferente, com menos dinheiro do que eu teria no Brasil, porque eu estava também num país Dolarizado. dolarizado. E até a minha rotina, porque imagina, eu já estava no mercado de trabalho há um tempo, Uhum. e eu passei 6 meses em que o meu objetivo era estudar. Eu não tinha preocupação, eu tinha que estudar. Mas chega um momento que isso gera uma preocupação também. Total. Então, eu acho que foi um exercício ali de reaprender também como ser humano, assim, porque você fala, puta, cara, será que eu já tô com 30 anos e agora eu já tô velho pra isso? Ou eu já tô. Não, pô, foi o momento que deu. Teria sido melhor se eu tivesse feito mais jovem? Teria. Não tive oportunidade. Então, ou eu ficava ali, pô, passei o tempo e não faço, ou dizendo, cara, agora é o meu momento, então eu vou. Legal. Então, para mim foi super relevante. Eu conheci pessoas, como eu, por ter ficado um tempo, né? Eu conheci desde adultos que iam lá para ficar um mês e também estavam na mesma busca que eu, né? De buscar o inglês para alavancar e continuar crescendo na carreira, como também jovens que ainda estavam se formando ou ainda estavam em idade pensando o que iam ser da vida, né? Então, você vai para um outro ambiente com uma cultura diferente, num país diferente, e você começa a ver várias vivências diferentes, né? Então, pô, gente que sonhou a vida inteira tá ali, e gente que, pô, tá ali porque às vezes o pai pediu, né? Uhum, uhum. E você tá convivendo com esse pessoal. Então, para mim, é uma experiência, foi uma experiência que marcou muito aí a minha vida, até porque teve que ter muito planejamento e organização. Eu tive que combinar com a empresa que eu estava trabalhando, que eu ia me afastar por um período, né? Uma licença não remunerada, então eu tinha que também me planejar aí Financeiramente. financeiramente. 6 meses Não é pouco dinheiro. sem. 6 meses sem ganhar É. salário, gastando numa moeda que na época era Desfavorável. quase 4 vezes mais do que eu ganhava. E também sabendo que eu tinha um risco de voltar e a empresa dizer assim, pô, cara, tudo foi legal, a gente planejou que você ia voltar, mas hoje não tem vaga. E aí eu voltaria para o mercado, pô, desempregado. Mas eu acho que tomar risco consciente faz parte do nosso. É o nosso jeito de viver, do ser humano. A gente precisa ter isso, né? Então, foi tudo muito calculado. Eu sabia do risco de, pô, daqui a pouco faltar um pouco de dinheiro, daqui a pouco ter que limitar algumas experiências lá, porque eu não teria dinheiro para fazer. Eu estava lá para aprender. Então, também tinha o lado de, às vezes, um pessoal que ia ficar 1 ano, 2, estava levando numa velocidade, eu tinha que levar numa velocidade maior. Então, Total. quando eu fui para lá, eu me inscrevi num curso que ia das 8 às 2 da tarde. Mas eu saía de lá, eu tinha professora particular e eu peguei um outro curso que eu achei lá. Então, eu tinha aula até as 4 da tarde, para tentar agilizar esse processo. Pô, você tá. Não, aproveitei, em alguns momentos me perdi tinha aula, matei uma aula para ir também fazer alguma coisa, divertir, faz parte, Claro, claro. mas tinha um processo e um objetivo muito claro. Eu sabia que isso poderia ajudar a minha carreira, não no outro ano, mas sim daqui 5, 10, 15 anos. Seria um ponto que poderia estar travando a minha carreira. Então, acho que ter esse planejamento e ter tido essa parada mais maduro, de repente fez até eu aproveitar algumas coisas que eu não aproveitaria mais jovem. Então, sempre tem um balanço, né? Se fosse jovem, teria sido muito legal. Teria aprendido antes, teria sido bem mais simples. Ter ido mais velho, mais maduro, mais dificuldade de aprender, é mais difícil, mas também me trouxe outros pontos de maturidade que, de repente, na época eu não teria. Certeza. Então, cara, não dá para acertar, não dá para saber o que é certo. Eu acho que você tem que ter um plano na cabeça e ir atrás. E acreditar que aquilo que você decidiu era o melhor para aquele momento. No outro dia, cara, você revisa o plano. Não tem o que fazer. Estratégia e execução em todas as partes da vida, né? É isso, não tem muito o que fazer, né? Legal, cara. Bom, cara, já tá quase 1 hora. Passa muito rápido aqui o papo. Bom, antes de encerrar, cara, tenho certeza que, assim, acho que a gente pode explorar em outros momentos, outros assuntos. Até, pessoal, se vocês tiverem as sugestões, coloca aqui comentários aqui que, de repente, a gente consegue montar um outro momento com o Miller aqui, a gente já explora um tema específico, cara, mas tem muita coisa que a gente poderia aprofundar demais. Mas antes de fechar, deixa eu aproveitar assim, cara, pegando essa tua jornada, essa tua história, né, e pensando com quem tá nos escutando aqui, que, cara, que tá numa virada de chave, que tá indo para uma migração de uma posição um pouco mais sênior, tá
direcionando a carreira para um outro momento, cara, ou até mesmo para quem está começando, o que tu diria, assim, de requisitos, cara, e de ferramentais, tanto hard skills quanto soft skills, que essas pessoas precisariam ter para galgar uma posição de liderança na área de vendas, já olhando para esses próximos anos, assim, o que tu enxerga como tendência e necessidade para esse futuro líder de vendas? Bom, a gente falou isso quase uma hora, né? Eu acho que flexibilidade para mudança, esse é algo que virou pré-requisito, né? Você achar que o que te trouxe até aqui vai levar para frente é super difícil. Então, acho que flexibilidade de mudança é algo que está muito claro, muito nítido hoje. Eu acho, assim, ao longo da minha carreira e ao longo da minha vida, eu acho que hard skills é sempre mais fácil de você falar. A não ser quando você tem uma profissão que é muito técnica, muito especialista, que você precisa de um conhecimento específico. Mas numa área comercial, como a gente estava falando, né? Eu tenho hoje um time em que eu preciso que eles tenham habilitação de caminhão para ser vendedor. Então, muitas vezes eu contrato vendedores que nunca foram vendedores na vida. E a gente ajuda eles, ensina e coloca eles num pipeline de serem vendedores e vendedores muito bons. Então, eu sempre tenho um pezinho atrás quando eu falo de hard skills, porque eu acho que hard skills é a parte mais fácil de você desenvolver. Concordo. Tá? Principalmente quando você fala da parte técnica de algum conhecimento. Tendo boa vontade, a pessoa acordando de manhã e dizendo assim, puta, cara, eu tô afim de fazer, eu acho que essa é a parte mais tranquila. Parte soft skills, sim, isso demanda muito mais, porque você tem as suas características, você tem o seu jeito de ser, e o mundo corporativo ele é muito mais pluralista, ele é muito mais homogêneo. Então, não dá para você ter num ambiente corporativo, não, eu sou desse jeito, a vida me talhou desse jeito e tudo bem, tem que me aguentar assim. Ninguém tem que aguentar ninguém do jeito que é, né? Todo mundo tem que ter respeito. Tem que ter... Gabriela, eu nasci assim, você tem que ter esse entendimento. Então, acho que do ponto de vista de comportamento é isso. Agora, do ponto de vista de atingir cargos mais sêniores, para mim, uma das coisas que diferencia muito um profissional é ele começar a buscar a ter a visão end-to-end. Legal. Tá? Eu hoje, na cadeira de vendas, Legal, como um líder de vendas, na prática, o que eu menos faço é vender. Porque hoje, quem está lá na rua vendendo é o meu time. Eu estou muito mais tomando decisão que habilitem eles a vender do que realmente pegando um cliente indo lá e negociar para vender. A gente faz isso muito menos. Pontualmente. Né? Agora, eu tenho que ter a visão do que vai fazer essa empresa continuar crescendo, vai fazer essa empresa continuar se desenvolvendo e suportar o meu time para que eles sim na rua estejam operando com a maior tranquilidade possível para dar o seu melhor. Então, eu acho que buscar ser um cara um profissional que conhece a visão da empresa como um todo é muito bacana. Então, em uma das conversas que eu tive com o meu líder há 3 anos atrás, eu falei para ele assim, cara, olha que engraçado, eu tenho olhado e acompanhado alguns CEOs, né, de sucesso e boa parte deles tiveram uma experiência em marketing ou em finanças. Será que eu consigo fazer uma transição dessa? Ele falou, pô, eu acho que você já passou um pouquinho do tempo, né, para ir para uma cadeira de finanças ou de marketing. Mas eu vou te dar uma dica. Procure projetos que sejam envolvidos com essas temáticas. Então, provavelmente hoje, na cadeira, que a posição que eu construí ao longo da minha carreira, eu não conseguiria fazer um turnaround para ser um líder de marketing ou de finanças. Mas hoje eu me envolvo em projetos que a parte financeira é muito pesada. Claro. Que tomar uma decisão de logística é muito pesado. Então, eu tento procurar me envolver nesses projetos. Então, quando eu descubro que tem um projeto acontecendo com esses temas, eu procuro me envolver, porque isso não vai me deixar, não vai fazer eu viver aquilo como um especialista, mas ele também não vai me deixar muito longe se algum dia eu tiver que tomar uma decisão que hoje, né, na posição que eu tô, as decisões que eu tomo não é só vender mais, né? Claro. Preciso vender mais, trazendo rentabilidade, trazendo crescimento, cuidando das pessoas. Então, a decisão, quando eu tomo, eu tive que olhar 4, 5, 6 perspectivas diferentes. Quanto mais eu tiver essa vivência de outras áreas, mais vai deixando o meu background
mais robusto para que a tomada de decisão seja mais consciente. E aí, fazendo um paralelo com o que a gente falou agora de tecnologia, né? A inteligência artificial ela se baseia em série de dados que aconteceram para predizer o futuro. O que eu estou buscando é, de uma forma humana, fazer esse processo da inteligência artificial, que é, quanto mais background eu tiver, independente de como seja, né? De finanças, de marketing, de trade, de logística, cara, de cadeia de produção, de fábrica, mais eu vou ter uma decisão completa para vendas ou para organização. Então, é meio que um pouco disso, assim, quem tem uma carreira muito Sim, especialista, né? Pô, eu só sei vender, então eu sei dar o desconto e sei negociar, eu sou muito bom nisso. O dia que perguntar, tá bom, vamos abrir um modelo novo de distribuição? Puta, mas eu não sei. Então, e aí, como é que você começa a ser um profissional mais robusto? Então, eu acho que a dica que eu daria para quem está entrando na área comercial ou para quem quer ficar cada vez mais sênior na área comercial é, não olha só o lado comercial, tá? Olha tudo. Pessoas, você não saber lidar com pessoas ou entender o fluxo de pessoas, finanças, logística, produção, toda essa cadeia tem que estar muito claro na área de um líder comercial. Cara, sensacional. Sensacional. Miller, muito obrigado, cara, de verdade, assim, por ter participado, por ter vindo aqui falar com a gente. Cara, foi riquíssimo o papo, né? É uma pena a gente não ter mais tempo para poder aprofundar. E espero que tenha gostado, espero que a gente, em outro momento, aprofunde mais alguma temática. Obrigado mesmo. E, cara, de deixar o espaço aí para quem quiser te conectar aí, não sei, LinkedIn, enfim, como é que as pessoas podem te mandar alguma pergunta, dar algum alô? Eu tenho o LinkedIn, Alexandre Miller. Eu não vou saber o link agora, mas... A gente coloca na descrição. Se vocês puderem colocar. Pode deixar. Eu gosto muito desse tema também, além de tecnologia, de pessoas. Legal. Então, puta, eu sou super aberto aí para quem precisar e quiser trocar uma ideia. Quem estiver começando, quem estiver já mais sênior, quiser conversar um pouco, trocar experiência. Eu acho que cada vez que eu tenho um momento desses e participar de um podcast com você, né, César? Ou de alguma outra plataforma, eu tô aprendendo muito. Legal. Então, e quando você traz algum insight, ou quando você faz uma pergunta, isso faz eu refletir, e isso também me transforma num profissional melhor. Então, se eu puder ajudar e contribuir aí na formação de outras pessoas, super contem comigo. Obrigado pelo convite, e quando tiver outro assunto aí, pode contar comigo também. Obrigado obrigado mesmo, cara. Sensacional. Pessoal, mais uma vez aí, obrigado pela audiência. Vocês podem perceber, né? A gente, cara, consegue felizmente ter grandes profissionais aqui trazendo uma perspectiva e compartilhando uma experiência sempre muito robusta, e tenho certeza que gera valor. Eu tenho certeza, né, Miller, que muitos dos insights que eu escutei de ti aqui eu vou aplicar. E eu tenho certeza que as pessoas que estão nos escutando também vão aplicar. E o mais legal disso, cara, é que provavelmente algum insight que tu deu aqui vai ser aplicado, vai gerar resultado, vai impactar na vida daquela pessoa, daquela organização. E muitas vezes a gente nem vai saber. E que legal que, de certa forma, isso está acontecendo, né? Então, pessoal, para quem quiser compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, né, fiquem à vontade, vai ser sempre uma honra. Quiserem dar o like, dislike, não tem problema nenhum, coloca comentário, a gente tá aqui também aprendendo, então fiquem bem à vontade, mas espero que vocês tenham gostado, tenho certeza que a chance de ter gostado é muito grande, né, eu adorei, e bom, foi mais um Sellerscast, obrigado pela audiência de vocês. Para quem quiser saber um pouco mais sobre a Sellers, www.sellers.com.br, clica lá, né, entende um pouquinho mais sobre o que a gente faz, e se achar que é legal, chama aí a nossa equipe de vendas aí para poder te explicar um pouquinho mais, tá bom? Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio do Sellerscast.